Minha boleirada querida, salve, salve! Vamos falar hoje sobre a rodada 2 do Campeonato Brasileiro que aconteceu agora no meio de semana, não é mesmo? Lembrando que o jogo entre Cuiabá e Vitória foi adiado por conta da fase decisiva da Copa Verde que o Cuiabá vai jogar, então não era possível fazer essa partida agora, né, enfim, calendário do futebol brasileiro. Então esse jogo foi adiado e ainda não tem data definida, tá? Então vamos começar falando rapidinho dos jogos. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos e ficar até o final do vídeo, porque aqui tem bastante conteúdo para passar nessa rodada, hein? Teve bastante coisa aí que aconteceu nos jogos aí que aconteceu nessa segunda rodada. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro jogo do que aconteceu, né? Bahia e Fluminense. Fluminense saiu na frente com o gol do Cano e tava, mano, alagado o estádio do Fonte Nova. O jogo ficou paralisado por 1 hora e 10 mais ou menos, aí depois retomou, e nessa retomada foi quando o Bahia se encontrou no jogo. O Bahia começou a atacar mais o Fluminense, começou a jogar melhor, criou chances e aí conseguiu fazer o gol de empate. E aí depois virou o tempo com esse empate, jogando muito melhor, tendo oportunidades para poder fazer o 2-1 e não conseguiu. Aí foi pro segundo tempo, e aí o Bahia voltou ainda melhor do que o Fluminense. O Fluminense não conseguiu nem passar do meio campo no segundo tempo contra o Bahia. E aí, uma jogadaça do Cauli, ele fez um golaço e o Bahia virou o jogo, e aí foi só segurar o resultado, conseguiu segurar. As mudanças do Diniz não surtiram efeito. Na verdade, podem até começar a fazer algumas críticas ao Diniz aí, porque ele terminou o jogo praticamente sem zagueiro nenhum, com os dois pontas como lateral, o meio campo como volante. Foi uma bagunça, foi uma zona que o Fluminense estava em campo e não conseguiu nem sequer chegar na área do Bahia, né? Não chegou com perigo. No final do jogo foi para baixo, o Bahia recuou um pouco mais, mas mesmo assim não foi o suficiente para o Fluminense conseguir o empate. Então sai derrotada a equipe do Fluminense. Péssima o começo do Campeonato Brasileiro para o Fluminense, um empate em casa e uma derrota na segunda rodada, né? Começa preocupante aí o campeonato pro tricolor das Laranjeiras. E o outro jogo que tivemos foi entre Bragantino e Vasco. O Bragantino consegue a sua primeira vitória, vence por 2-1 a equipe do Vasco, né? E aí, coisa óbvia, o Vasco acaba não jogando tão bem fora de casa como joga em casa, e o Bragantino em casa é muito forte. O Bragantino conseguiu uma vitória aí sem muito sacrifício, sem muito sufoco. Outro jogo que foi bem tranquilo também foi Grêmio e Atlético Paranaense. O Grêmio conseguiu a vitória por 2-0, né? Então o Grêmio se recupera da derrota no primeiro jogo e agora encaminha aí para uma sequência muito boa. Um jogo em casa vencendo é muito bom. Lembrando que o Grêmio aí depois do Campeonato Gaúcho não conseguiu mais vencer nenhum jogo, perdeu os dois da Libertadores. Então dá uma moral para a equipe aí essa vitória em casa contra uma forte equipe que é do Atlético Paranaense. Fortaleza e Cruzeiro ficaram no 1-1, um jogo bem morno, um jogo bem mais ou menos, né? Os jogos do Cruzeiro tendem a ser bem assim. Não sei se é pela questão defensiva, que acaba sendo bem brigado no meio campo, com muitas faltas, mas não foi um grande jogo assim nem do Cruzeiro e nem da equipe do Fortaleza, né? Fortaleza empata em casa, um empate não muito bom, um resultado não muito legal, mas consegue aí um resultado contra uma grande equipe. E o Cruzeiro inicia muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Vencendo o Botafogo de virada por 3-2 no primeiro jogo e agora empatando fora de casa no Castelão, um jogo muito difícil, consegue arrancar um ponto do Fortaleza, pontos aí importantes que o Cruzeiro vai somando para a disputa do campeonato, que a mentalidade ali é de meio de tabela para baixo. O Cruzeiro, eu acredito que não tenha time para brigar nas primeiras posições. E aí um jogo que foi bem disputado, foi um jogo muito bom, foi entre Palmeiras e Internacional. O Inter venceu por 1-0. O primeiro tempo desse jogo foi absurdamente ótimo. O Inter teve umas 3, 4 chances de fazer gol, o Palmeiras também teve chances desperdiçadas com jogadaças do Hendrick, né? E aí depois que o Inter fez o gol, o Borré até desperdiçou um pênalti, inclusive. E aí depois que o Inter fez o gol valendo aquela lei do ex, né? O Wesley fez o gol do Internacional abrindo o placar. O Inter no segundo tempo voltou pior, não conseguiu ligar contra-ataques, só se defendeu. O Palmeiras pouco criativo, pouco inspirado também. As mudanças do Abel não surtiram muito efeito. E aí o Palmeiras sai com a primeira derrota em casa no Campeonato Brasileiro e não perdia já há muito tempo pelo Campeonato Brasileiro, né? A última derrota tinha sido para o Atlético Mineiro ano passado por 2-0. E aí o Palmeiras perde essa invencibilidade em casa, jogando na Arena Barueri, e agora vai buscar mais um resultado contra o Flamengo no Allianz Parque nesse final de semana. Atlético Mineiro e Criciúma ficaram no 1-1, e aí é outro empate surpreendente do Criciúma, né? Um resultado que foi ruim no primeiro jogo, empatando com o Juventude em casa, dessa vez consegue igualar a competição contra o Atlético Mineiro e arrancar um empate da equipe mineira, né? Então
empata um jogo na casa do adversário contra um time favorito ao título, um resultado muito bom. Já o Atlético Mineiro se preocupa porque não começa tão bem o Campeonato Brasileiro, e esses pontos podem fazer faltas. Já são 2 jogos, 2 empates, ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro a equipe mineira. Juventude e Corinthians, e esse jogo foi bizarro. O Cássio teve 2 falhas incríveis, o Juventude venceu por 2-0, chegou até a ter um jogador expulso depois, e nem assim o Corinthians conseguiu diminuir ou impor algum tipo de jogo ofensivo contra o Juventude. Mas a verdade é que essa derrota aí, basicamente, é muito na conta do Cássio. O primeiro gol a gente ainda pode até passar um pouco de pano, mas um goleiro a nível do Cássio não pode tomar aquele gol. E o segundo gol é aquele típico jogada de sair com o goleiro, vai dar nisso que dá. O goleiro uma hora não vai sair jogando tão bem, vai ser pressionado. O Cássio errou o passe dentro da grande área, não tem o que fazer. Gol do Juventude, 2-0. O Corinthians também começa muito ruim o campeonato, empata em casa com o Atlético Mineiro, perde fora para o Juventude e vai se complicando cada vez mais, né? Pontos que vão fazer falta lá na frente na disputa por uma Sul-Americana, por uma Libertadores ou até mesmo por um rebaixamento. O jogo entre São Paulo e Flamengo no Maracanã deu óbvio, o Flamengo venceu por 2-1 a equipe do São Paulo, dando um show, por sinal. O Flamengo jogou muito bem, o São Paulo não conseguiu nem reagir, não teve nem reação. 2-0, que o Flamengo abriu, até estava no lucro pelo que o Flamengo tinha criado. E aí acontece algo inacreditável. O Tite faz uma mudança nos jogadores, ele tira o De La Cruz, tira o Bruno Henrique, e aí ele coloca o Gerson, e se eu não me engano, não lembro quem é o outro que ele coloca no lugar do Bruno Henrique. Mas o time do Flamengo morre, o time do Flamengo não consegue mais jogar, não consegue mais passar do meio campo e o São Paulo cresce no jogo. E aí nisso sai o gol do Ferreirinha e o São Paulo começa uma pressão sobre o Flamengo, quase conseguindo o gol de empate. Só que não foi o suficiente, o São Paulo sai derrotado mais uma vez, a segunda derrota no Campeonato Brasileiro, o que culminou na demissão do técnico Carpini, né? Ontem o São Paulo anunciou a demissão do técnico Carpini, mais ou menos no início da tarde, e hoje já anunciou o novo técnico. Então Carpini foi o primeiro técnico demitido do Brasileirão. Hoje o São Paulo já anunciou o novo técnico, né? Vai ser o Luiz Zubeldia, que estava na LDU, foi campeão da Sul-Americana pela LDU, deve assinar o contrato agora nessa tarde de sábado, e aí, regularizado no BID, ele já pode treinar a equipe do São Paulo. Um técnico com currículo bom, né? Conseguiu ali um vice-campeonato da Sul-Americana com o Lanús, um vice-campeonato com o Cerro Porteño também, e foi vice-campeão equatoriano com a LDU, perdendo apenas por 1 ponto para o Emelec. Então é um técnico que tem um currículo até que ok, tem uma taça importante no seu currículo, né? Um técnico novo, da nova geração, só que teve um problema porque já teve aquelas conversas no que o São Paulo queria substituir o Dorival já com ele lá no começo do ano, e ele ficou enrolando as conversas, e aí o Muricy deu uma dele, já deu aquela cutucada, e agora que clima que vai ficar pro cara chegar e treinar o time do São Paulo, não é mesmo? Vamos ver aí qual vai ser os próximos episódios dessa novela. E o último jogo fechando a rodada do Campeonato Brasileiro foi entre Botafogo e Atlético Goianiense. Foi um jogo até que bom, o primeiro tempo foi muito disputado, o Botafogo atacou muito bem, o Atlético Goianiense até tentou dar uma espetada no contra-ataque, mas não foi tão eficaz assim. O Botafogo lá no primeiro tempo abre o placar com o Matheus Ponte, a lesão depois do Matheus Nascimento também gravíssima e triste, e o Tiquinho fez muita diferença nesse jogo quando ele entrou. No segundo tempo já foi aquele jogo mais morno, o Botafogo já não quis se propor tanto ao ataque, já não conseguia mais sair em velocidade, o Atlético Goianiense até tentou simular uma reação, mas não tinha força para poder atacar também, não chegou com muito perigo. Só no finalzinho do jogo, quando o técnico fez as mudanças, colocou o Wagner Love, aí o Atlético Goianiense começou a entrar no jogo e chegar com perigo no gol do Botafogo. Mas não foi o suficiente, mais uma derrota para a equipe goiana, uma vitória importante para o Botafogo, que recupera a derrota contra o Cruzeiro na primeira rodada. Né? Vitória importante para dar moral, fazia 12 jogos que o Botafogo não vencia no Campeonato Brasileiro, então é uma vitória importante aí, que há muito tempo não vi, uma vitória na sua casa, para o seu torcedor, bem importante. E finalizamos essa rodada, lembrando que hoje já inicia a Série B, né, e amanhã já tem rodada do Santos contra o Paysandu na Vila Belmiro, estreando na Série B também, e teremos clássico nesse final de semana, exatamente, vamos ter Fluminense e Vasco às 4 horas da tarde, que é um absurdo para mim um clássico sendo um sábado, e outro mais absurdo ainda é Cruzeiro e Atlético Mineiro às 9 da noite de um sábado. E aí é aquilo que eu falo, né? Quem trabalha lá dentro nunca chutou uma bola na vida, não entende de futebol, não sabe de nada. Porra, a clássica é 4 horas da tarde num domingo, caralho. Não um sábado, 9 horas da noite. Comenta aqui o que você achou dessa rodada.
E o que você espera desses clássicos que vai ter nesse final de semana. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar com seus amigos. Seguir o nosso canal para mais conteúdos como esse. Forte abraço, tchau, tchau.